Salve, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do professor Pablo Jamil, que hoje eu vou fazer uma coisa muito louca, que pode ser um sucesso ou pode ser uma derrocada total, uma tristeza. O que eu vou fazer? Muitos dos meus alunos estão estudando para o concurso do Banco do Brasil. Perfeito? Perfeito. Acontece que nessa prova há uma parte de língua inglesa. E eu resolvi aqui gravar o comentário das últimas questões de língua inglesa para tentar ajudar a galera, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com a prova de inglês, foram 5 questões, e eu vou comentar um pouquinho sobre inglês em concursos públicos, tá? Bem, o que você precisa entender? Na última prova que nós tivemos do Banco do Brasil, Banca Sesgran Rio, nós tivemos um texto relativamente longo, né? E a partir disso questões de interpretação. Geralmente, as provas deste nicho, as provas de língua portuguesa, as provas de língua inglesa, perdão, são muito mais interpretativas. Você quase não tem gramática do inglês ali, porque é para saber se o indivíduo tem a capacidade de extrair os sentidos. Então aqui vai a minha primeira dica para você. Isso eu aprendi ao longo de todos os meus anos no curso de letras, que eu fazia dupla habilitação em língua inglesa também, né? E depois com a experiência. Você não pode tentar traduzir todas as palavras. Se você tentar fazer isso, você vai ter muita dificuldade, principalmente se você for um iniciante ou um intermediário no inglês. Existe uma coisa que nós aprendemos, principalmente quando nós vamos aprender a dar aula de inglês, que é ensinar o indivíduo a traduzir meio que pelo contexto, sabe? Para ele conseguir retirar as informações principais, porque geralmente é sobre isso que nós temos as questões, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer o texto, vou traduzindo a ideia geral e nós vamos resolver as questões. Para quem não tem qualquer intimidade com a língua inglesa, uma prova de concurso pode ser intimidadora, porque você tem o comando das questões em inglês e toda a base textual também em inglês. Para quem já tem um pouquinho mais de contato, você precisa ir buscando vocabulário. Lembrando que geralmente os textos são vocacionados, ou seja, eles estão associados à área do concurso. Vamos tentar trabalhar com isso aí? Então eu tenho o texto aqui, eu vou ler, fazer algumas considerações e aí eu vou parando conforme for necessário, beleza? Já vá desculpando o meu sotaque aqui, porque eu sou brasileiro, né, não sou nativo americano. Vamos ao trabalho? Então, o título do texto é esse aqui, Revolution Accelerated, certo? Que é como se fosse assim, uma revolução acelerada, tá? Aí você tem o subtítulo, How Digital Transformation is Shaping the Future of Banking. Isso seria alguma coisa como a transformação digital está modelando o futuro, né? O futuro dos bancos, o futuro bancário, tudo bem? Dos negócios bancários. Vamos aqui ao primeiro parágrafo. Like all businesses, banks have had to act fast to respond to the unprecedented human and economic impact of COVID-19. Então, numa linha geral, né, como todos os negócios, os bancos tiveram que agir rapidamente para responder ao impacto sem precedentes, né, tanto humano quanto econômico da Covid-19. Aí você tem umas palavrinhas que eu marquei aqui que são importantes, porque elas vão ser importantes lá na questão, tá? First, they needed to keep the lights on and ensure business continuity. Né, como se fosse a continuidade dos negócios. Eles precisaram manter tudo funcionando e garantir a continuidade do negócio. Né? Second, they had to meet the changing ways customers wanted to engage. Então eles tiveram que conhecer, né, as formas diferentes que os clientes queriam nesse momento. And finally, they sought to balance their business priorities with a responsibility to support society. Previous crises cast the banks as part of the problem. This time, they are part of the solution. Bem,
Então, o que eles tiveram que fazer aqui, finalmente, né? Eles se viram na iminência, na necessidade de analisar, de balancear as prioridades com responsabilidade para, de certa forma, apoiar a sociedade. As crises anteriores haviam mostrado que os bancos eram parte do problema. Dessa vez, eles são parte da solução. Tá conseguindo acompanhar aí? Lembra que essa é a minha primeira tentativa de ajudar a galera com o inglês. Estou fazendo um esforço aqui para ajudar o pessoal. Vamos lá. Banks who have embraced modern banking technology have fared better in meeting these challenges. Isso significa o quê? Os bancos que fizeram isso anteriormente, né, que eles abraçaram essa forma de tecnologia bancária nova, né, eles se saíram melhor nesses desafios. They've moved seamlessly to remote working, kept up service for their customers, coped with huge increases and demand that quickly adapted their products. In contrast, banks using legacy spaghetti software have struggled. Basicamente, ele está comparando o seguinte: os bancos que fizeram isso conseguiram se adaptar. Os bancos, em contraste, que estão utilizando uma espécie de software espaguete, estão lutando, né? Eles sofreram com isso. COVID-19 has accelerated the need for modern banking technology, but didn't create it. Essa frase é importante. A Covid acelerou a necessidade por uma tecnologia bancária nova, mas não criou isso, né? Before coronavirus, the 2020s were already being framed as a decade for digital in banking industry. Banks' return on equity were too low and their cost-income ratios were too high. Meanwhile, regulation like open banking was disrupting the industry and increasing competition for new entrants like the GAAFAs, Google, Amazon, Alibaba, Facebook and Apple. Tá, o que ele está falando? Antes do coronavírus, já havia começado a se desenvolver uma década digital, né, para a indústria dos bancos, certo? E aí havia um problema em relação a quanto eles gastavam, com o quanto eles recebiam. E aí, enquanto isso, começou essa regulação, né, do que seria o banco aberto, né? Foi uma espécie de disrupção na indústria e aumentou a competição, né, dessas novas empresas gigantescas como Google, Amazon, Alibaba, Facebook e Apple. Lembra que eu falei para você que você não tem que traduzir tudo ao pé da letra, você tem que compreender no geral o que é que o texto está trazendo para você para responder a essas questões. Próximo parágrafo. Providing seamless digital customers experience was therefore already a must. Ou seja, para trazer uma experiência digital para o consumidor, né, era uma necessidade. Every year, Temenos, que é uma espécie de banco global, Temenos partners with the Economist Intelligence Unit, né, for a global study in the future of banking. Então, eles praticamente se reuniram, né, para isso, para entender o futuro, né, dos serviços bancários. More than 300 banking leaders are interviewed from retail, commercial and private banks. Over half of these are at C-suite level. Ou seja, eles fizeram uma espécie de entrevista, de união, para conseguir alguma coisa, né, em relação a esses bancos, para perceber o que é que deveria ser feito. E descobriram que a metade desses bancos eram uma espécie de level C. In 2020, the study took place amid the COVID-19 crisis. The results give a fascinating insight into banking leaders' approach during these unprecedented times.
but they also show how they see their industry in the years to come. Bem, então ele está falando aqui que em 2020, né, houve uma espécie de estudo a partir da Covid-19, os resultados mostraram uma espécie de insight, né, para os chefes dos bancos, né, falando sobre o que aconteceu nesses últimos tempos. E também mostrou como é que eles veem a indústria bancária nos próximos anos. And the findings, as descobertas, suggest 3 trends which will shape the future of banking. Ou seja, existem 3 tendências que irão modelar o futuro do banco. First, new technologies will be the key driver of banking transformation over the next 5 years. 77% of respondents strongly believe that artificial intelligence will be the most game-changing of these technologies. They see a diverse range of uses for AI, from personalized customer experience to fraud detection. Ou seja, está falando da inteligência artificial. 77% dessa galera acredita que a inteligência artificial vai ser aquilo que vai mudar o jogo nessas tecnologias, certo? Desde experiência do usuário até detecção de fraudes. 2. Banks will overhaul their business models to create a digital ecosystems. 80% of respondents believe that banking will become part of a platform of services. 45% are committed to transforming their business model into digital ecosystems, enfim. O que ele está dizendo aqui mais ou menos, né? Que eles vão ter que redimensionar os seus negócios, remodular os seus negócios, para quê? Para que eles consigam trabalhar com uma espécie de ecossistema digital. Porque 80% acredita que o banco vai se desenvolver como uma plataforma de serviços e 45% dessa galera está comprometida em transformar seus modelos de negócio em ecossistemas digitais. 3. The sun will set on branch banking. O que é branch banking? Seria agência bancária. Como o sol vai se pôr na agência bancária. World Banking data shows that visits to branches have been steadily declining globally over the last decade. As a result of coronavirus, customers are now more concerned about visiting their branch, and so even more people are willing to try digital applications. This combination of pandemic and increasingly transformative advanced technology has led a majority of respondents, 59%, to our survey with the EIU to state of the traditional branch-based banking model will be dead in just 5 years. That's a 34% increase from last year. Tá, Pablo, não entendi nada. Então, basicamente, está dizendo que as agências bancárias vão desaparecer. Por quê? Por resultado do coronavírus, as pessoas ficaram mais preocupadas em ficar indo para o banco, certo? E outra coisa, a combinação da pandemia com o fato de haver uma transformação tecnológica fez com que as pessoas acreditassem que essa forma tradicional de agência bancária, de modelo de agência bancária, vai estar morta em praticamente 5 anos. Continuando. The current environment is undoubtedly challenging for the banks, but they have the capital, customer relationships and customer data. They are regulated, and most important, they still enjoy their customers' trust. Está dizendo aqui que isso é um futuro desafiador para os bancos, né? Isso, indubitavelmente, esse ambiente é desafiador para os bancos. E está falando também que os bancos têm dinheiro, tem relação com os clientes e também informações sobre os clientes. Isso tudo é regulado e, lógico, eles
gostam de ter ali, né, a confiança dos seus clientes. In short, banks are best placed to succeed if they commit to end-to-end digital transformation. That means a fully digital front office which creates hyper-personalized experiences and ecosystems. And a back office driving efficient operations in a rapid innovation. By embracing modern banking technology, banks can support their customers today, create a new value for the future, and drive new levels of future growth. Bem, o que ele está dizendo aqui? Para resumir, ele está dizendo que os bancos vão precisar se adequar a essa transformação digital. Isso significa que eles vão ter que criar uma espécie de experiência hiperpersonalizada e um ecossistema para os escritórios, as agências bancárias praticamente, porque o modelo de agência vai desaparecer. E diz também que se eles abraçarem essa modernidade da tecnologia bancária, eles vão poder dar suporte necessário para os consumidores, né, para os seus clientes, criar novos valores para o futuro e dirigir novos níveis de crescimento futuro. Beleza. Você veja, mesmo com esse nível de inglês que eu tenho, né, que me permite, por exemplo, conversar com alguém, ler um texto em inglês e tudo mais, dá para você responder as questões, porque você vai ver que a questão não é difícil. Olha só, a primeira questão diz o seguinte: The overall purpose of this text. Qual que é o objetivo principal desse texto? Tá? Pensa em português comigo, agora que você traduziu. Qual que é o objetivo principal do texto? Basicamente falar que vai ter que haver uma mudança na forma como o banco atende, certo? Principalmente jogando isso cada vez mais para a rede. Vamos às questões para tentar responder isso aqui. Letra A. To explain how the banking industry works. Explicar como é que funciona a indústria bancária. Não é isso aqui. B. To discuss the impact of the coronavirus pandemic on the health system. No sistema de saúde? Não. Letra C. To launch new investment opportunities in the banking industry. Não, ele não está falando de novas oportunidades de investimento. D. To state that digital transformation in banking has been accelerated by coronavirus pandemic. Então, ele está praticamente dizer aqui, deixar claro, que a transformação digital no banco foi acelerada pela pandemia do coronavírus. Isso está no título do texto, Revolution Accelerated. Né? Então, a resposta é a letra D. Depois, to promote new AI technology, certo? That will change the future of banking. Tá, ele está querendo. O texto é para promover a tecnologia da inteligência artificial? Não. Está falando que isso vai estar relacionado, mas não é para promover. Tá, a resposta letra D. A próxima. According to the second paragraph of the text, after the COVID-19 outbreaks, banks initially had to face the following number of challenges. Olha só, isso aqui é bem simples, cara. De acordo com o segundo parágrafo, depois da pandemia da Covid-19, os bancos inicialmente tiveram que lidar com qual número de desafios? Eu li isso para vocês e destaquei com algumas palavras. Ó, first, second, finally. They need, they had, they sought. Então, são 3 frases que indicam o que é que eles tiveram que fazer. Foram 3 desafios. First, second, finally. Então, você vem para cá e responde. 3 desafios. Tranquilo? Próxima. In paragraph 6, the personal pronoun they used twice in the sentence
but they also shown how they see their industry in the years to come, refers to the following fragment at the same paragraph. Tá, então ele está falando o seguinte, o pronome they retoma um elemento, está falando isso aqui, ó. Beleza? E ele está retomando o que no mesmo parágrafo. A gente volta para o texto. Eu até coloquei na letrinha vermelha para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Você pega o texto. In 2020, the study took place amid the COVID-19 crisis. The results gave a fascinating insight into banking leaders' approach during these unprecedented times, but they also shown how they see their industry in the years to come. Esse they aqui está conjugando o verbo show, que é mostrar. Então, o que ele está mostrando, né? O que eles mostraram? Então, o they vai concordar com alguma coisa que está no plural, beleza? Antes desses elementos. Então, eles mostraram. Então, mostraram o quê? Quem foi que mostrou? Os resultados. Então, the results. Beleza? Você vem para cá. E aqui, ó, a resposta é a letra B. O único problema é que o they aparece duas vezes. Esse primeiro they remete ao the results. Porém, o segundo they tá aqui, ó. How they see their industry. Esse segundo they vai se referir a outro elemento, né, que é mais para banking leaders. Então essa questão deveria ser anulada por um problema de imprecisão, né, em relação a qual pronome eles estão mencionando. Deveria ser só o primeiro pronome para bater com a letra B. Então essa questão deveria ser anulada. Próxima. In sentence of the last paragraph, in short, banks are best placed to succeed if they commit to end-to-end digital transformation. The phrase in short conveys an idea of... Então, olha só, ele quer saber, a expressão in short carrega uma ideia do quê? Cause, addition, emphasis, conclusion or time sequence. In short, você pensa short pequeno, in short para diminuir, para resumir, certo? Em suma seria uma espécie de tradução para isso no português. Isso é uma expressão de conclusão, para concluir o texto, está lá no fim do texto. Então a resposta aqui é a letra D, conclusion. A última agora. From the sentence of the last paragraph, by embracing modern banking technology, banks can support their customers today, create new value for the future, and drive new levels of future growth. It is inferred that. Então, ele quer saber se você pode inferir, né? To infer, que é inferir. It is inferred that. A partir da frase, né? Então, veja só como é simples responder essa questão. Primeira, banks cannot grow after the coronavirus pandemic. Os bancos não podem mais crescer depois do coronavírus. Está errado. O texto fala sobre uma saída para crescer, que é abraçar a tecnologia bancária moderna. B. Modern banking technology can help reshape the present and the future of banks. Está escrito no texto, no início. Ele fala que a tecnologia está modulando novamente, né? Mas fala assim, ó, a tecnologia moderna can reshape o presente e the future of banks. Deixa essa aqui de aviso se você não tiver certeza. Depois, C. Modern technology can frustrate the present and the future of the banking industry. Cara, frustrate é um cognato, que é frustrar. Então a tecnologia não vai frustrar o presente e o futuro da indústria bancária. D. As a result of the coronavirus pandemic, banks will not be able to meet customers' demand in the future. Está dizendo que os bancos não terão a possibilidade, não serão capazes
de conhecer as demandas dos clientes no futuro? Claro que não, né? É justamente por causa disso que numa experiência personalizada eles conseguirão. Letra E. Due to the coronavirus pandemic, banks are not able to meet customers' expectations in the present. Eles conseguem. Está dizendo que eles não conseguem descobrir no presente, tá, as demandas dos clientes. Eles conseguem utilizando a tecnologia bancária. Então, a letra D é errada. Cara, a única frase que faz o menor sentido com o que está no comando do texto é a letra B. Certo? Então, assim, não é tão complexo, mas você precisa ter uma pequena noção de vocabulário em língua inglesa, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, e se eu conseguir ajudar de qualquer outra maneira com língua inglesa, vocês digam aí, o meu canal é aberto, eu posso postar o que eu quiser nele e posso tentar ajudar vocês um pouquinho mais com isso, beleza? Obrigado por assistirem, desculpe minhas falhas e até a próxima. Força, guerreiros!